Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, quero pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade e clicar no link, que você vai cair direto lá no grupo. Se quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix, no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. O banco é o Banco Inter. E, inclusive, tem aqui o QR Code. Basta você apontar a sua câmera que você também consegue nos ajudar. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @no Radar Vascaíno, e também no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, meus amigos, hoje é dia de jogo, hoje é dia de fazer os seus pedidos, pois o Vasco joga. A partir das 6h30 da tarde, lá no Itaquerão, na Arena Neoquímica, Corinthians e Vasco se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, e o Corinthians também, né? Os dois tiveram jogos adiados na rodada anterior. O Corinthians ia pegar o Grêmio e o Vasco ia pegar o América de Minas. E os dois tiveram seus jogos adiados, mas agora vão jogar aí a 17ª rodada, e o Corinthians, né, está ocupando perto aí a zona do rebaixamento, está com 16 pontos, se eu não me engano, está em 15º lugar, né? E o Vasco vem na lanterna com 9 pontos em 16 rodadas que o Vasco jogou. Bom, tirando esse pequeno probleminha técnico, hoje o Vasco vai jogar e, olha, ele não vence o Corinthians desde 2007 em São Paulo. E, no geral, o Vasco não vence o Corinthians desde 2010. Pois é, são 16 anos em São Paulo e 13 anos no geral. A expressão para brincar com clubes que vencem a maioria dos jogos de "o freguês sempre tem razão" vale muito para o confronto deste sábado, dia 29, às 18h30 de Brasília, na Neoquímica Arena, pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Vasco. O Timão defende uma invencibilidade de 13 anos diante do Cruz Maltino. O Vasco não sabe o que é ganhar do adversário desde 2010, quando venceu por 2-0 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. São 19 jogos com 11 derrotas e 8 empates. O tabu que o Vasco tenta quebrar é um dos maiores do futebol brasileiro, quando se trata de dois grandes clubes. Neste período, Vasco e Corinthians brigaram pelo título brasileiro em 2011, além de se enfrentarem nas quartas de final da Libertadores de 2012, e sempre o Corinthians levou a melhor. E lembrando que o Corinthians, em 2000, também conseguiu vencer o Campeonato Mundial, o primeiro Mundial da FIFA, no Maracanã, né, com aquele empate e depois vencendo nos pênaltis. Nos 19 jogos sem vitória, o Vasco marcou somente 10 gols, enquanto o Corinthians fez 27 gols. Além disso, em 11 desses jogos, o Vasco sequer balançou as redes do rival paulista. E como o confronto é em São Paulo, o tabu aumenta ainda mais. A última vez que venceu fora de casa o Corinthians foi em 2007 pelo Brasileirão e não foi no Itaquera. O jogo aconteceu no Pacaembu e Allan Kardec marcou o único gol do confronto. A fonte é a Rádio Itatiaia, e está aí, então, a informação de que, né, o Vasco é freguesinho de caderno do Corinthians. Acho que já está na hora disso acabar e a gente precisa desesperadamente desses 3 pontos. Olha, mesmo o Vasco vencendo,
Se acontecer, ele vai ficar na 19ª colocação, ainda a 3 pontos da turma que está aí na zona de rebaixamento, dependendo também do resultado deles, já que, se não me engano, a Bahia e Coritiba estão com 12 pontos, e eles ali, se pontuarem, né, vão abrir mais pontos, aliás, estão com 14 pontos. Eles vão abrir e podem aí ficar 3, ou até mesmo o próprio Corinthians entrar na zona de rebaixamento, dependendo do resultado. Vamos ver aí o que vai acontecer. Deixa seu palpite para a partida de logo mais aí nos comentários. E outra coisa, lembrando a você que também logo mais às 5h30 da tarde, 17h30, a gente está fazendo o nosso pré-jogo e depois às 20h30 o pós-jogo de Corinthians e Vasco aqui no Radar Vascaíno, e eu aguardo você. Uma outra informação que pintou foi que o CEO, ou ex-CEO, Luiz Melo, foi ele quem viajou com a delegação do Vasco para São Paulo, enquanto que Lúcio Barbosa, o novo CEO interino, não foi. Por quê? O Emerson Rocha explicou lá no seu Twitter. Mesmo sem mais ser o CEO da Vasco SAF, Luiz Melo viajou com a delegação para São Paulo para o jogo contra o Corinthians. O detalhe é que quem está interino no cargo, Lúcio Barbosa, não foi para a capital paulista com o elenco. Aí a pergunta é, por que o Lúcio Barbosa não foi com a delegação do Vasco lá para São Paulo e sim o Luiz Melo? A gente gostaria de entender, né? Não sei até que ponto isso é válido. E mais uma outra informação para você. Finalmente o Vasco quitou a dívida de R$300 mil com o Náutico e pagou, né, o empréstimo do Matheus Cocão. Olha, até que enfim saiu essa grana e agora, pelo menos, o Náutico é -1 para cobrar do Vasco lá na FIFA. A gente espera que as coisas venham se acertando para que a gente possa seguir aí no campeonato. O Vasco ofereceu R$600 mil de salário para o zagueiro paraguaio Robert Rojas, do River Plate. A gente ainda está aguardando informação para ver se realmente ele vai vir ou não e, né, encorpar mais essa zaga aí do Vasco, já que a SAF liberou um dinheiro agora para o Vasco poder implementar mais na compra de jogadores. Vamos lá agora aguardar para ver, que até quarta-feira, dia 2, tem tempo aí para a gente ver o que vai realmente acontecer, se vão vir reforços ou se serão jogadores aí do mesmo nível que a gente está vendo agora. Com relação ao Diego Costa, o Vasco fez uma proposta lá para o Diego Costa e agora também está aguardando qual vai ser o posicionamento do jogador, já que ele também parece que tem propostas de outros clubes, mas, inclusive, né, ele promete dar uma resposta até segunda-feira. Está aqui uma matéria que saiu pelo Arena Cruz Maltina, dizendo que o Diego Costa gostou da proposta do Vasco e vai responder o clube até segunda-feira, dia 31 de julho. Até porque, se demorar muito, bonitão, você nem vem para cá, porque a janela fecha no dia 2 de agosto, e aí você não vai ter condição de jogar. E o atacante Sebastian Ferreira foi apresentado em São Paulo pelo Paulo Brax, de uma forma até diferente, já que ele costuma apresentar os jogadores lá no CT Moacir Barbosa. Como o jogador já está no bid e joga amanhã, ele achou por bem apresentá-lo antes da estreia e fez isso lá no hotel em São Paulo mesmo. Boa sorte aí para o Sebastian Ferreira, o novo camisa 9 do Vasco, até segunda ordem, e que ele consiga finalmente fazer o seu gol esse ano, já que esse ano, pelo que a gente sabe, ele ainda não balançou as redes. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora. Lembrando a você que logo mais, a partir das 5h30 da tarde, a gente está de volta com a nossa live do pré-jogo e às 20h30, a live do pós-jogo, a gente comentando aí como foi a partida. Enfim, vamos lá, vamos torcer para que a gente consiga essa tão sonhada vitória e a quebra de tabu em cima do Corinthians.
Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê logo mais. Um forte abraço para você e valeu!